Os bastidores da família Bolsonaro voltaram a dominar o debate político depois que uma série de acontecimentos passou a indicar que a relação entre Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro atravessa um dos momentos mais delicados desde que os dois chegaram ao centro da política nacional. O que antes era tratado apenas como especulação ganhou força nas últimas semanas, principalmente após declarações, atitudes públicas e relatos de pessoas ligadas ao grupo político do ex-presidente. Segundo informações divulgadas por diferentes comentaristas e veículos que acompanham os bastidores da direita, o clima entre Bolsonaro e Michele teria piorado consideravelmente. Há quem afirme que o desgaste não começou agora, mas vem se acumulando há meses, impulsionado por divergências políticas, disputas internas e pelo futuro do grupo bolsonarista diante das eleições. Nos últimos acontecimentos, um dos fatores que mais chamou a atenção foi a insistência de Bolsonaro em manter o apoio ao senador Flávio Bolsonaro como principal nome do grupo político para os próximos desafios eleitorais. Essa posição, segundo relatos, teria desagradado Michele Bolsonaro, que passou a demonstrar sinais cada vez mais evidentes de insatisfação com a condução das decisões dentro da família. A situação ganhou novos capítulos quando Michele gravou um vídeo fazendo críticas que muitos interpretaram como um recado direto ao próprio Flávio Bolsonaro. O episódio repercutiu imediatamente entre apoiadores do ex-presidente e abriu espaço para novas especulações sobre uma possível divisão dentro do núcleo mais próximo da família. Mesmo aliados tentaram minimizar o impacto das declarações, afirmando que Bolsonaro sabia da gravação, mas não teria conhecimento de todo o conteúdo apresentado por Michele. Ainda assim, a repercussão foi suficiente para aumentar a tensão e provocar uma verdadeira guerra de versões entre diferentes grupos ligados ao bolsonarismo. Outro episódio que alimentou ainda mais as especulações ocorreu quando Michele Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma mensagem comemorando uma política pública voltada à educação bilíngue para pessoas surdas. O programa foi criado pelo governo do presidente Lula e, embora Michele não tenha citado diretamente o governo federal, a publicação acabou sendo interpretada por muitos apoiadores como um reconhecimento indireto de uma iniciativa da atual administração. A reação foi imediata. Parte dos influenciadores ligados à direita passou a questionar a atitude da ex-primeira-dama, alegando que ela estaria enviando sinais contraditórios justamente em um momento em que o grupo busca manter um discurso unificado contra o governo federal. Enquanto isso, os conflitos internos continuavam aumentando. Michele passou a ser alvo de críticas vindas de diversos influenciadores bolsonaristas, especialmente daqueles mais próximos dos filhos de Jair Bolsonaro. Segundo relatos apresentados nos bastidores, ataques nas redes sociais passaram a ocorrer de forma cada vez mais frequente, ampliando o clima de desgaste entre diferentes alas do movimento. Nos bastidores, interlocutores próximos afirmam que Michele atribui parte dessa campanha ao ambiente criado pelos próprios filhos do ex-presidente, especialmente Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Embora não existam confirmações oficiais sobre essa versão, a percepção de que existe uma disputa interna pelo controle político da direita ganhou força entre analistas e observadores. O senador Flávio Bolsonaro, por sua vez, aparece constantemente como uma das principais figuras desse cenário. Apesar de manter um discurso público mais moderado, relatos apontam que a relação entre ele e Michele já vinha enfrentando dificuldades muito antes das polêmicas recentes. Conversas reservadas, desentendimentos e divergências sobre o futuro político da família teriam contribuído para aprofundar ainda mais o distanciamento entre ambos. À medida que essas informações circulavam, influenciadores ligados ao bolsonarismo passaram a discutir publicamente a necessidade de uma trégua entre os diferentes grupos da direita. No entanto, nem todos concordaram com essa estratégia. Pelo contrário, muitos defenderam que os conflitos deveriam continuar, classificando qualquer tentativa de pacificação como um sinal de fraqueza ou até mesmo de traição política. Esse ambiente de divisão acabou expondo uma realidade que até pouco tempo atrás era cuidadosamente preservada. A dificuldade do grupo em manter uma imagem de completa unidade diante das disputas internas que vem surgindo nos últimos meses. E tudo indica que novos capítulos dessa história ainda estão por vir.